Do nono ano, né? Vamos dar continuidade justamente aqui ao nosso tema, né? Que é a República Brasileira, beleza? Hoje a gente vai abordar justamente a página 53 do módulo, que fala sobre justamente a questão do feminismo, né? A ação do feminismo aqui na República, como essa mulher ela passa a ser tratada aqui no Brasil republicano, tá bom? Então, para iniciar, é necessário que eu mostre a vocês algumas imagens, como vocês estão vendo aqui no slide, né? Aqui você tem mulheres brancas atendidas por uma negra, né? Você vê que a negra está aí segurando justamente uma criança, né? Essa mulher é considerada a ama de leite, tá bom? Né? Aqui você tem uma família tradicional brasileira, né? O pai, a mãe, a mulher sendo representada ao lado do homem, segurando aí o seu filho. E aqui você tem justamente também a figura da mulher. Galera, é muito interessante, né? Porque para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do feminismo brasileiro, a gente vai iniciar justamente do processo colonial brasileiro, né? Como era que essa mulher brasileira era tratada na família colonial, né? Nos aspectos iniciais aí. Então você tem tanto na classe, na elite, como também na classe mais baixa. Exemplo, na elite, essa mulher colonial ela era tratada exclusivamente para ir à igreja, produzir o seu tricô, crochê, né, e produzir filhos, tá bom? Era a única a função dessa mulher na elite brasileira. Já nos outros aspectos, na classe mais baixa, você tinha vários aspectos centrais. Você tinha a mãe solteira, você tinha a indígena, você tinha a negra, né, que era justamente tratada também de forma insignificante. Né? Então, a mulher, desde o período colonial brasileiro, ela já tem um tratamento bastante diferenciado do homem. Enquanto o homem, né, exercia esse papel patriarcal da nossa sociedade, essa mulher era deixada de lado e desvalorizada. Né? Você tem muitos casos de negras que eram abusadas sexualmente pelo senhor de engenho, muitas e muitas mães solteiras, mulheres que sofriam com essa questão da violência sexual, mas que ainda assim viviam às margens da sociedade brasileira. Né? Então, para a gente iniciar justamente e conhecer esses grandes nomes, né, essas grandes mulheres que surgiram no decorrer do tempo e que incorporaram essa ideia do feminismo e que deram força à ideia feminista, a gente começa justamente com duas, né? Que é a dona Veridiana da Silva Prado, como vocês estão vendo aí no slide, né? E a Chica da Silva. Quem foi a dona Veridiana da Silva Prado, né? Ela foi proprietária de terra aqui no Brasil, sem contar que foi uma grande intelectual brasileira. Ela marca o processo histórico colonial, porque ela chega a ser a primeira mulher a ser proprietária de terra e dona de escravos. Né? Já quem foi Chica da Silva? Chica da Silva foi uma escrava, né, que nunca aceitou a ideia de ser escrava e lutou firmemente contra esse processo de escravidão. Né? Ela conseguiu a sua liberdade, né, fugindo aí dos abusos e do contorno dessa sociedade machista do período colonial. E aí eu já lanço uma perguntinha para vocês, né, que pode virar uma atividade. A nossa sociedade atual continua sendo machista, né, continua com um pensamento fechado em relação à figura da mulher. É necessário que vocês possam entender essa afirmação e apresentar dados, né, como a sociedade brasileira hoje trata justamente essa figura da mulher. Então, afinal, né, é uma pergunta que tem sido feita todos os dias, na nossa sociedade e eu acho que no mundo. O que é o feminismo? Né? Quantas asneiras aí a gente já ouviu falar sobre essa questão do feminismo, né? Várias definições. Então, ó, o feminismo, galera, é um movimento é um movimento político, né? Sobretudo um movimento político, cujo o objetivo é justamente conquistar para a mulher essa questão da igualdade e dos direitos entre elas e o homem, né? É para justamente distorcer essa visão de que a mulher é o sexo frágil, né? É se comprometer, né? O movimento ele se compromete justamente para dar fim a essa denominação de que o homem é melhor do que a mulher, né? Do que o homem como sendo a parte patriarcal da sociedade, né? Tem mais direitos do que a mulher. Então o feminismo ela vai lutar justamente contra isso, né, para que essa mulher ela possa assumir também na sociedade um papel de poder, né, um papel que se compare à figura do homem. Então a ideia feminista é justamente isso, galera. Né? Muitas das vezes
as pessoas distorcem a ideia do feminismo e acham, não, porque a mulher tem que ter mais poder. Não é isso, né? É a mulher, o feminismo luta para que a mulher possa ter os seus direitos garantidos, assim como nós, os homens, temos também nossos direitos garantidos, tá bom? Então, ó, e aí você vai ter os aspectos, né? Como, por exemplo, em que período surgiu essa ideia do feminismo, né? Como é que ele vai se iniciar, né? Então, é, é, é bem interessante, galera, porque durante todo do século XV até o século XIV, a gente não tem nenhum aspecto dessa questão da ideia da luta da mulher contra essa questão do abuso de autoridade exercido pelo homem, né? Então você não tem nenhuma denúncia, você não tem é, nenhum aspecto que relaciona essa ideia do surgimento do feminismo. Então, ó, muitos estudiosos, historiadores acreditam, né, estudiosos até mesmo do feminismo, acreditam que essa ideia do feminismo ela só vai surgir do advento da Revolução Francesa, né? É na Revolução Francesa que vai surgir aí as primeiras mulheres, né, que vão lutar justamente para conseguir o seu direito na sociedade, né? Então, baseado na ideia tanto da Revolução Francesa como também do Iluminismo, essa mulher ela vai começar a ter uma noção do que se concentra nessa sociedade e passa a exigir os seus direitos. Você tem também aí, em 1791, as revolucionárias, né, nas Olimpíadas de Gogs, tá bom? A gente tem na década, no século XIX, desculpa, já no século XIX, você tem um feminismo, né? Você tem um novo começo, né? Com um contexto diferenciado da sociedade, né? Liberal na Europa, né? Você tem aí a ideia de que as mulheres francesas já mostram essa ideia, mas, né, o movimento feminista de fato contemporâneo ele vai surgir nos Estados Unidos na segunda metade da década de 60, né, e vai se alastrar pelo mundo, né, porque os países vão passar a se industrializar e ele vai habitar, né, e trabalhar nessa ideia feminista entre 1968 até 1977, tá bom? Então essa é a origem aí do movimento feminista, tá bom? E aí a gente tem três representantes em períodos históricos diferentes, né, que vão expor muito bem essa luta do movimento feminista. A primeira delas é justamente a Joana d'Arc, né? Lembrando que Joana d'Arc foi a mulher que comandou o exército francês na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, tá bom? Então ela já marca o poderio e o domínio, o controle, a liderança feminina aí. A gente tem justamente agora a Emily Davison, né, que foi a mulher que lutou para garantir o acesso da mulher às universidades, né? E você tem por último justamente Rosa Parks, né, que foi o símbolo tanto da luta contra o racismo como também da luta do poder da mulher nos Estados Unidos, né? Rosa Parks existe um acontecimento muito marcante nos Estados Unidos com ela, né? Ela está no ônibus e aí sobe uma mulher branca e pede para que ela se levante do local, né? Vocês sabem que nos Estados Unidos essa questão do racismo é muito forte e era muito comum. E a Rosa Parks, ela se nega a se levantar do local e diz que tem o mesmo direito de qualquer pessoa. E aí ela se torna o símbolo tanto do poderio da mulher negra, como também da luta contra o racismo que existia aí nos Estados Unidos, tá bom? Galera, houveram conquistas, sim, né? A gente teve muita conquista, assim, já se passaram 50 anos, né, desse movimento feminista, dessa segunda metade do movimento feminista, e a gente pode perceber que aos poucos, né, a sociedade vai sendo mudada, modificada, né, e aí a mulher vai adquirindo alguns direitos, alguns aspectos. Ainda não é o suficiente, né, jamais, né, nas relações, por exemplo, de família, essa mulher já tem de fato uma autonomia, né? E aí mostra que a mulher, de fato, ela já vem ganhando aí o seu direito na sociedade. Ainda, como eu falei para vocês, não é o suficiente. Essa mulher ela precisa ser reconhecida de forma geral pela sociedade. Eu cito esse exemplo porque a gente pode voltar, né, falar sobre um pouquinho da forma que os países árabes tratam as mulheres, né? Existem vários pontos de luta para que haja uma mudança de pensamento da mentalidade dos árabes em relação à figura da mulher, tá bom?
Então, galera, o que é que já foi resolvido, né? Muitas coisas já foram resolvidas, mas também muita coisa não mudou, né? Infelizmente, aqui no Brasil, o aspecto da mulher ainda permanece lá em baixa, né? Essa mulher ela precisa ainda mais lutar aqui no Brasil. A gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade extremamente machista, né? O homem ele é criado para ser o dono da família, né? Para ser o patriarca, né? E a mulher muitas das vezes tem que obedecer. Então, ó, eu coloquei aqui para vocês, como vocês podem ver, alguns pontos da sociedade, tá bom? Como o que? Essa questão política, a questão do mundo de trabalho, né? Exemplo, para cada partido político aqui no Brasil é necessário 30% de representação feminina. Só que por incrível que pareça, galera, apenas 9% dessa mulher ela está disposta a votar. Tá bom? Então, segundo o Ministério do Trabalho também, as mulheres constituem hoje cerca de 45,1% da força de trabalho no Brasil. Né? Então, 61 dessas trabalhadoras têm 11 anos de estudo. Né? Elas se dedicaram ao estudo para poder ingressar justamente no mercado de trabalho. Porém, desses 45,1%, ainda não faz margem suficiente para os 52,3% dos homens que estão ingressados no mercado de trabalho. Né? Então, a média salarial dessa mulher é muito abaixo da do homem, é cerca de 27,3%. Né? Então, isso demonstra que o homem aqui no Brasil ainda ganha mais do que a mulher, exercendo assim a mesma função. Segundo o IBOP de 2008, né, apenas 11% dos cargos nas empresas são representados por a figura feminina, né? E aí você tem 31% sendo de gerência, tá bom? E 27% sendo dessa questão da supervisão, né? Então você vê que ainda falta muita coisa aí para que essa mulher também possa ganhar espaço no mercado de trabalho. Galera, outra coisa, cerca de 15% das mulheres no Brasil sofrem agressão doméstica, né? E 40% delas é que tem coragem para denunciar, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão da marcha das vadias, né? É um movimento em relação ao direito das mulheres, um movimento feminista, né? Que passou a surgir em abril de 2011, graças à declaração de um policial canadense que falou que para as mulheres não serem abusadas sexualmente na sua universidade, elas não deveriam se vestir como sulites, né? Sulites significa justamente vadias, né? E a partir daí, desde 2011, esse movimento ele acontece com bastante frequência pelo mundo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Ó, então, para a gente ver aí um contexto geral e encerrar nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês alguns símbolos feministas, tá certo? Como o duplo espelho de Vênus, né, que é o símbolo da união feminista, tá bom? Da união das mulheres. O triângulo negro, que era um símbolo das prostitutas, das feministas e das mulheres e das lésbicas, desculpa, né? E das homossexuais, tá bom? Nos campos de concentração nazista, e você tem o último deles aí, os láberes, né? Que é justamente o símbolo da força da mulher, representada tanto na sociedade asiática como na sociedade africana e também pelas Amazonas, tá bom? Pessoal, eu vou deixar aí uma atividadezinha, prestem atenção, assistam os vídeos e até mais no ano.